Fala pessoal, professora Letícia de Biologia na área, dando continuidade à nossa gravação de videoaulas aí de correção da prova CBMERG de 2022. Para hoje, questão 68. Certa vesícula, muito frequente no citoplasma de células com funções fagocitárias, é delimitada por membrana e contém enzimas capazes de digerir moléculas orgânicas em geral. Essa estrutura é o Então vamos lá. Ele quer saber qual é a organela celular responsável por função fagocitária no citoplasma, né? Por eliminar, por digerir moléculas, como ele fala bem aqui embaixo, ó, digerir moléculas orgânicas em geral. Então, qual é a organela celular que é responsável, que é o estômago da célula, de certa forma? Vamos acompanhar um pouquinho melhor nas próximas páginas. Então, ó, a gente vê que as organelas celulares, elas são bem distribuídas, existem várias e cada uma com uma função específica, né? Algumas das opções que aparecem ali que a gente viu também estão presentes aqui na imagem. Retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, complexo de Golgi, lisossomo, vacúolo contrátil. A gente consegue observar também aqui nessa imagem, né? Qualquer imagem básica de célula a gente vê bem. Volto com a minha dica que eu já dei algumas outras vezes aqui, que é você ter esse esquema pronto, desenhado, impresso, mas que você coloque essa imagem aí no seu caderno de estudos para te facilitar a memorização também. E vamos para a função das organelas, mas hoje, para o vídeo ficar mais objetivo, eu vou falar das funções das organelas só que aparecem nas alternativas. E por que eu vou falar isso? Porque a gente já tem um vídeo gravado também que fala sobre citologia e vai falar sobre a função das organelas citoplasmáticas, né, ou organelas celulares. Então eu vou recomendar que após essa aula você volte e assista o vídeo sobre citologia, beleza? Porque lá vai estar tudo bem descrito para você. Então, nas funções das organelas presentes na questão, a gente tem retículo endoplasmático rugoso, conhecido como RER. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, né? Mas na opção limidal rugoso. E a função dele é criar e ativar as proteínas, né? Além de transportar para outras células. Por que ele é rugoso? Porque ele tem ribossomos. Os ribossomos estão totalmente relacionados à proteína, por isso que essa é a função dele, né? Então, retículo endoplasmático rugoso, lembrando que esse rugoso tem ribossomos, beleza? Responsável aí pela criação de proteínas. Peroxissomo é um injustiçado, é um esquecido no rolê. Quase não aparece. Nossa, gente, muito difícil aparecer alguma questão que envolva ele. Difícil. Embora a sua função seja muito importante, né? Que é a oxidação dos ácidos graxos para criar o colesterol. Então, ele vai quebrar esses ácidos, que são formados aí a partir do lipídio, vai transformar em colesterol e é muito importante isso para o nosso corpo, né? A falta de ácidos graxos pode levar a uma certa deficiência, que vai prejudicar todo o metabolismo aí no nosso desenvolvimento, crescimento e tudo mais. O complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, qualquer um desses nomes que vocês vão encontrar nas questões, ele tem já a função de modificar, armazenar e transportar as proteínas que foram criadas lá no retículo endoplasmático rugoso. Eles têm até uma certa proximidade. Então, quando essa proteína é criada no retículo endoplasmático, né, ela é transportada logo depois ali para o complexo de Golgi, que vai mudar o que precisar ser modificado, vai guardar e vai levar para outros pontos também ali da célula. Os lisossomos, que são os responsáveis por digerir moléculas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos, então os ácidos nucleicos, ela que a gente chama do estômago da célula, né, que vai fazer essa digestão. E o vacúolo contrátil, que é outro esquecido no rolê quando a gente trata de célula animal, aparece um pouco mais na célula vegetal. Justamente por quê? Porque sua função é armazenar água e nutrientes e regula o mecanismo de pressão osmótica, ou seja, lembra da osmose? É quando o solvente vai
para um meio de maior concentração. Vamos lembrar melhor de o clássico exemplo da roça aí, que é o quê? Jogar sal na lesma. Se você foi criado na roça, você já viu alguém fazendo, ou você mesmo já fez isso, já tacou sal na lesma. Por que que a gente taca sal na lesma? Porque a gente gosta de ver o sofrimento do bicho? Não, vamos lá. A gente aprendeu, assim como no caramujo também vai funcionar, mas não é o ideal, tá, gente? Principalmente para caramujo africano. Mas isso aí é uma outra aula sobre prevenção. Mas vamos lá. O tacar o sal aí na lesma, né, o jogar sal na lesma, faz com que ela fique desidratada. Por quê? A pele dela não tem uma camada de gordura que faça uma proteção contra a perda de água. Então, quando você joga o sal, a água que está dentro do corpo dela, numa alta concentração, tende a ir para onde tem soluto, que é o sal. Então, a água que é o solvente deixa o corpo dela e vai para o lado de fora do corpo dela encontrar o sal. Isso é uma pressão osmótica, tá? E o vacúolo tem essa missão de fazer essa regulação e não deixar a célula desidratar. Aí a gente já viu que a resposta correta é qual? Ela mesma, ó. Vou colocar aqui para vocês. Letra D. O lisossomo que vai ser responsável, como a gente já viu, pela digestão intracelular. Pessoal, a gente se vê na próxima questão. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.